Olá, meus amigos do intestino, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 6. Vocês que estão chegando agora, entrem e fiquem à vontade. Esse é o Papo Digestivo com a doutora Loana, um podcast onde a gente fala sobre intestino, microbiota intestinal e o quanto isso impacta não só no nosso trato digestivo, mas na saúde do nosso corpo todo. Olha só, se você quer perder gordura, tratar a qualidade do seu sono, tratar a ansiedade e depressão, um equilíbrio metabólico hormonal, dar um up no seu sistema imune, melhorar a sua performance, com certeza a chave, a solução dos seus problemas está numa microbiota intestinal adequada e saudável. Bom, gente, é o que eu sempre digo, cuide do seu intestino que ele cuida de você. Recadinhos rápidos. Nós somos uma comunidade que já entendemos o quanto o intestino impacta na nossa saúde, né? Os eixos que o intestino faz com, por exemplo, com o cérebro, com a pele, questão com as doenças autoimunes, mas tem muita gente que não tem esse conhecimento. Então, se você tem um familiar, você tem um amigo, manda o link do nosso Papo Digestivo e também para o YouTube entender que esse é uma informação relevante, uma informação do bem. Dá um like, dá um joinha aí que ajuda a disseminar essa informação, tá bom? Agradeço desde já, agradeço também a nossa equipe do Cristal Podcast. E você quer conhecer um pouquinho mais sobre mim? Olha lá no Doutora Loana HV que tem bastante post sobre intestino e microbiota, tá bom? Gente, vocês vão pensar por que eu vou falar hoje sobre endometriose. Na verdade, seria até talvez um papo para ginecologista, né, para obstetra, enfim. Muitas meninas me procuram com dor pélvica crônica. Essa é uma questão que a gente tem que discutir muito, tem que chegar muita informação ainda para os pacientes. Dor pélvica crônica, achando que é síndrome do intestino irritável. E a gente acaba fazendo um diagnóstico de endometriose. O que a gente vai discutir aqui com a nossa convidada hoje são as questões de endometriose e a gente precisa de uma microbiota intestinal saudável, porque a microbiota é um dos principais reguladores da quantidade de estrogênio no corpo da mulher, que a gente chama de estroboloma. E nós sabemos também que a endometriose não tratada, ela pode piorar os quadros de síndrome do intestino irritável, pode levar a SIBO. No fim, gente, nós vamos conversar sobre tudo isso que é muito interessante. E hoje nós temos aqui a convidada Ana Nadolny, que é influenciadora digital e portadora de endometriose profunda. Bem-vinda, Ana. Obrigada pela participação. Obrigada você, doutora, pelo convite, por estar aqui disseminando esse assunto que a gente estava conversando, né? Que é tão importante a gente passar essa informação para frente, porque muita gente ainda não conhece, apesar de ser uma doença que eu falo que é uma doença comum, porque se a gente for pensar, duas mulheres a cada 10 em idade reprodutiva, Exatamente. é uma doença comum entre mulheres. E muitas pessoas, às vezes até a comunidade médica mesmo, acaba não conhecendo, né? Acaba desconsiderando essa doença. E como você falou, a idade reprodutiva da mulher, né? Uma idade que a gente está competitiva no mercado, que a gente está trabalhando, às vezes perde 1 ou 2 dias de trabalho, né? Não consegue ter uma performance, tem diminuição da qualidade de vida. Então, é muito importante realmente a gente diagnosticar e colocar a mulherada no mercado de trabalho de igual para igual, que a gente viva com qualidade, né? Ana, conta pra gente um pouquinho, que eu acho uma coisa bem importante, a questão de sintomatologia. Como é que foi teu primeiro fluxo menstrual, né? A menarca, como é que foi toda essa evolução que você, depois, né, você deve ter feito um retro, né? O que acontecia comigo lá que eu não percebi. Como que foi a história do teu fluxo? Como você foi crescendo? Como que veio vindo isso com você? O que você foi notando de diferente que você hoje identifica que já era sintoma de endometriose? Então, desde da minha primeira menstruação, assim, eu sempre tive um fluxo muito intenso. Isso foi muito intenso. E eu tinha cólica, muita cólica. Daí, era sempre aquilo, vamos fazer uma bolsinha d'água quente, tomar um Buscopan, né? É sempre aqueles mesmos rituais, assim, né? Como eu morava com a minha avó, então era o chazinho, então sempre eram os mesmos rituais. E assim, quando a gente vai no médico, a gente fala assim, eu tenho cólica. Não, mas cólica é normal, né? Mas tem um fluxo muito grande. Mas é normal, às vezes algumas mulheres têm um fluxo grande. Então, né, eu tive um médico que me acompanhou desde o começo da minha primeira menstruação e era um médico, assim, que acompanhou já a família, assim, um ginecologista que já vinha acompanhando minhas tias e tal. Então, era um médico de confiança da família, então, é normal, né? Vamos lá. E a gente fica ali naquele sofrimento, né? Exatamente. Só que, assim, foi passando o tempo. Eu lembro até hoje que quando eu entrei para a faculdade, várias vezes eu perdi aula, porque eu chegava na faculdade, eu tinha um fluxo tão intenso, que ia, assim, na roupa eu tinha que voltar.
né? Às vezes, dando aula, eu fui professora durante 10 anos, né? Então, eu dando aula, assim, eu sentia, né? Eu só usava o jaleco, assim, eu só sentia que escorria. Às vezes, eu tinha que voltar para casa. É aquela frase que as meninas falam, absorvente não vence. Não vence. Às vezes usa absorvente interno. Interno e o outro. E é um fluxo tão grande que realmente não absorve. Você chega com um pano enrolado ali, não absorve, porque o fluxo é intenso mesmo, né? E assim, então foi uma coisa que foi piorando gradativamente. E, assim, desde o início, quando eu comecei com isso, o médico me passou o anticoncepcional. Bioral. Achando que era o ovário policístico. Pode ser né, alguma coisa relacionada a isso, então você toma aqueles mais fraquinhos, né, inicialmente na adolescência. Apesar que eu sempre digo, né, que anticoncepcional o mais fraquinho nunca é, né? Mas, enfim. Eu sou dessa também. Se o anticoncepcional bloqueia o eixo, o anticoncepcional com a quantidade exatamente, adequada. Né? Não tem o mais fraco, o mais forte. Exatamente. E, assim, nunca me adaptei a nenhum anticoncepcional oral, porque chegava um tempo, eu começava a menstruar tudo de novo, da mesma maneira, o sangramento, daí tinha que mudar. Daí mudava. Deu, nossa, 2 meses. Nossa, estava ótimo. Piorava de novo. Tinha que... Então, assim, foi uma vida. Foi 20 anos caminhando nisso, né? Em 2018, eu decidi que eu ia parar o anticoncepcional para tentar engravidar. Por quê? Porque quando eu ia nos médicos, e eu digo assim que eu fui em 2 grandes médicos aqui em Curitiba, muito bons, assim, muito bem considerados em Curitiba. E quando eu ia no médico, a primeira coisa que eles falavam assim, você tem que engravidar? Nossa, quando você engravidar, vai melhorar. Quando você engravidar, vai melhorar. Só que assim... Às vezes não engravida, porque um dos problemas da endometriose é a infertilidade, né? Sim, mas também estava tomando anticoncepcional, não estava preparada. Daí eu falei, sabe o quê? Vou tentar engravidar. Né? Já que é para melhorar, vou tentar engravidar. Quando eu comecei... em 2018, eu parei eu lembro até hoje, eu parei em agosto. O anticoncepcional, no dia 12 de outubro, eu fui para a praia, foi o primeiro desmaio que eu tive de dor. Quando desceu a minha menstruação, simplesmente eu desmaiei e apaguei. Apaguei de dor. E daí ainda, o meu marido, na época, ele é médico. Aí, como a gente estava na praia, você não tem estrutura nenhuma, né? Era feriado, daí... O meu marido falou assim, vou na farmácia comprar uma injeção para você, eu aplico pra gente conseguir subir, porque eu não tinha, a dor era tão forte, era algo assim, tão forte, que depois, né, hoje a minha ginecologista, a doutora Camila, ela falou assim, que muitas vezes se compara a dor de parto. Sim. Né, a dor da endometriose. Então, foi ali o tempo de eu subir e ir pro hospital, e daí, né, eu tinha hemorragia, assim, era uma coisa horrível, assim, era coágulo, que nem a gente chegou a comentar. Então, assim, foi gradativamente piorando. Quando parei o anticoncepcional, daí piorou muito. Muito, muito, muito. Eu vou dar uma explicadinha para quem não sabe a questão da endometriose, essas questões que a Ana está falando da sintomatologia dela, elas são características, esses sintomas, de um hiperestrogenismo, né? Que o que caracteriza a endometriose é um estrogênio muito alto. Então, realmente, é essa história que a Ana traz, né? De uma menstruação que às vezes vem mais precoce, de uma menstruação que ela é bem conturbada, ou ela é muito intensa, né? Ou ela tem dias a mais do que um ciclo normal, então às vezes não é 5, é 7 dias, e é sangrando muito. E o estrogênio, ele é um hormônio que ele muda muito o humor da mulher, né? Então, irritabilidade, problema com o sono, né? Edema, dor de cabeça, dor de mama. Então, só o estrogênio na fase, né, de TPM, ele já traz esses sintomas. Imagina uma mulher que tem o estrogênio muito maior e não chega a baixar o estrogênio durante todo o ciclo, né? Então, realmente, o que as pacientes trazem é essa queixa fora a local, né, de dor e de... Pensa vários foquinhos, né, de endometriose na tua cavidade abdominal, que é uma cavidade sensível, que tem o peritônio, e esses foquinhos sangrando, esses foquinhos inflamando, mandando uma sinalização para o teu peritônio, que daí isso tem muita dor, e daí você tinha dor aonde na cavidade abdominal? Eu tinha, na verdade, eu tinha dor durante a relação, né, também. Na época em que eu estava menstruada, eu tinha muita dor para ir no banheiro.
Pra evacuar. Para evacuar, tanto Sim. para evacuar como Pra para urinar. urinar. Mas onde estão assim, os foquinhos, né? muito, assim, sabe? E isso a pessoa não consegue relacionar, às vezes, né? Pensa, meu Deus, isso, endometriose, o que isso tem a ver? Então, tem gente com dor lombar crônica, dor pélvica crônica, dor, nossa, não sabe de onde, nossa, sempre dói minha coluninha, sempre dói minha coluninha. Aí, dor para evacuar, dor anal, né? Tem gente que tá deitado e sente dor anal, é aquele foco que tá em cima dessa região, irritando, né? E às vezes a pessoa não associa. É bem isso que você falou: dor para urinar, dor para ter relacionamento, dor para evacuar, dor em repouso e tem a dor naquela região. Então você veja aqui isso que você falou, né? Às vezes as pessoas não dão atenção, como você estava há muito tempo relatando. E a gente tem que focar nesses sintomas, porque se a gente não olhar bem e não for atrás, eu sempre falo, a gente tem que arregaçar a manga e ir investigar a causa, né? A raiz do problema. Senão a gente vai ficar sempre mascarando o sintoma. Aí tem uma dor na lombar, um anti-inflamatório. Né? Eu tô com muita dor, um analgésico. Sim. Mas não tratou a causa do problema, que é uma questão grave, né? Ana, importante, que é uma doença inflamatória, infiltrativa, progressiva, causa infertilidade. Hoje a gente tem as questões do estudo de microbiota, ela atinge também outros órgãos, sistema nervoso central também. A gente não considera mais uma doença pélvica, né? Considera uma doença sistêmica. E a questão de tristeza, ansiedade, depressão, porque você está com uma doença que às vezes leva anos para ter o diagnóstico, a pessoa está sofrendo, né? Às vezes perde de trabalho, Sim. é sinalizada no trabalho, não consegue ter uma performance, porque a gente está ligada nisso hoje, né? Então, muito edema, muita retenção, você não consegue perder gordura porque o estrogênio não deixa, tem uma sinalização com a insulina. Então, tem todas essas questões que eu imagino que tudo isso que você passou, quanto tempo que você ficou sem diagnóstico aí? Foi quase 20 anos, foi desde a 20 primeira... anos, você imagina? Foi desde a primeira menstruação e eu vim, né? Eu cheguei a ficar menstruada 6 meses. Imagina. Sem parar. E daí tem a cansaço também, né? Pela anemia crônica. Sim. Porque você está sangrando, aquilo ali é um ralo, perdendo toda aquela energia, né? Você fez tratamento com ferro? Você chegou a fazer ou não? Depois de tudo, né? Depois da minha cirurgia, enfim, eu tive que regular tudo, né? No e fim, assim, recebeu um tratamento, né? Exatamente. É o que eu sempre falo, né? Depois de tudo isso, minha família brincou, agora você vai voltar a viver. Eu falei, não, eu vou viver. Exatamente. Porque antes eu não vivia, eu existia. Porque assim, eu ficava nervosa quando estava chegando o período menstrual, porque eu sempre tinha aquela dor, assim. Mas assim, eu digo que eu aprendi a conviver com aquela dor ali, né? Então, quando chegava o período menstrual, eu já começava a ficar nervosa, porque eu sabia que eu ia passar por tudo aquilo de novo. Então, no Tem final... que programar o calendário de acordo com a menstruação, Exatamente. né? Tive menstruação, eu fico mal 7, 10 dias, o que eu vou programar depois, né? E chegou no final, ali eu já estava tomando morfina nas últimas vezes. Porque assim, já não... Qualquer remédio já não resolvia mais. Talvez essa questão que você falou do anticoncepcional, que usavam um tanto e depois já não tinha mais efetividade, é a questão da evolução da doença. Sim. Que estava progredindo, porque as pessoas não sabem, né? Ela é altamente infiltrativa, inflamatória e progressiva. A endometriose, ela é um cavalo solto, né? Se deixar, vai embora. Bom, e a questão, você falou que você teve uma questão de depressão também, uma questão pela endometriose, pelo quadro de falta de resolução, Sim, ou pela dificuldade de engravidar, o que aconteceu? Na verdade, foi essa questão assim que, poxa, eu não tinha mais vida, eu não conseguia viver, eu não conseguia me programar. Era bem o que nós estava comentando ali antes, não me convidem para nada, por favor, eu quero ficar em casa, quieta, não me convidem para nada. Eu não conseguia me programar nas coisas, porque assim, se eu menstruasse, eu não podia sair de casa. Né? E daí eu tinha que pensar, às vezes, que roupa que eu ia sair, já pensando se eu tivesse uma hemorragia. Então, eu não conseguia programar a minha vida, assim, um dia após o outro. Eu tinha que viver aquele. Eu vou viver hoje, porque amanhã eu não sei como é que vai ser se eu menstruar. Então, foi, assim, toda essa questão de, puxa, mas será que... Eu cheguei a pensar, em alguns momentos, que eu tinha uma dor psicológica. Porque, assim... E isso é uma dó, né? Isso é importante ser falado, sabe por quê? Porque muitas meninas acabam se conformando e achando que tem isso. É igual o síndrome do intestino irritável, né? Você não tem nada, gente, ninguém faz diarreia da cabeça do nada, né? Ninguém tem uma dor importante do nada. Então, essa questão que a gente sempre fala aqui nos podcasts, né, Rebeca? A questão da desconsideração dos sintomas. E isso é uma coisa muito importante. Então, nós mulheres temos umas questões particulares nossas, né? Nossas dores, dor do parto, recuperação, endometriose, menstruação, ciclo menstrual é um desse. Mas mesmo que, eu não acho que se a pessoa disser, olha, o ciclo é normal, pode até ser, né? Porque dentro de uma linha de normalidade,
A gente tem o menos o 100% e tem o limite superior, só que aí a pessoa tem que fechar uma investigação muito boa, né? Porque no teu caso, uma dor que ia progredindo, que fugia de tratamentos, né? Então, fez um tratamento, não vence, não vence. Então, vai sinalizando várias coisas, né? A questão de cansaço, anemia, uma dor importante que leva a desmaiar. Então, a gente já pensa, poxa, será que é um ciclo normal? Né? Será que a gente não precisa fazer uma investigação um pouco maior aqui? Sim. Porque é isso que eu falo, né? A gente que trata principalmente mulher, o intestino ele não tem sexo, né? Tem várias queixas, mas quando a gente pega síndrome do intestino irritável, doença autoimune, a questão de endometriose, são mais mulheres, obstipação. Então, assim, o que a gente fica, eu como mulher, muito preocupada é colocar essa pessoa de volta numa vida normal, né? Numa qualidade de vida, numa situação competitiva, porque o mundo nosso é esse hoje. E a gente que se sente bem, né? Poxa, hoje eu quero treinar. Não dá, tô menstruada. Não, amanhã eu quero, não dá, também. Não, e tô mal, né? Não é uma questão de fluxo, aí vai lá e troca absorvente. Tô mal pra caramba, né? Porque as pessoas, pra comparar, né? Ela falou ali a dor do parto, eu concordo, mas quem já teve uma apendicite? Quem já teve uma colicistite aguda, que é uma inflamação dentro da cavidade, inflamando esse peritônio, que é o que você tem todo mês, né? Se você não fizer um bloqueio hormonal, é essa dor que a pessoa sente. Então, é uma dor intensa, vamos lá, que é uma escala de 0 a 10, a pessoa tá de 8 para cima, né? E isso que você falou é legal, porque muitas vezes a gente acaba escutando, isso que você tem é normal, é normal, é normal. A pessoa acaba achando que ela que tá louca. Sim. Não, gente, eu tô exagerando aqui, Exatamente. né? Ele fala com a amiguinha não tem isso, fala com a colega, não, ninguém tem isso, eu acho que realmente eu tô surtando. E daí faz um ultrassom normal, daí piorou, né? Porque daí ultrassom normal, a pessoa, eu tô louca mesmo. Agora eu tô louca. Agora confirmou minha loucura. Agora eu tô com vergonha, não reclamo, não falo nunca mais pra ninguém, né? Porque a gente já vai explicar dos exames também. Inclusive, a Ana fez exames e você sempre tinha o ultrassom transvaginal normal. Normal. Desde a primeira vez que você fazia, que você começou a tua vida aí em ginecologista, sempre foi normal. Sempre foi normal, né? E nunca pediram outro exame pra você? Não. Então, gente, essa é uma coisa que a gente tem que colocar aqui, porque, olha, a endometriose é o endométrio fora da cavidade uterina. Então, ele não está ali dentro do útero, ele está em outro lugar. Então, quando a gente faz o ultrassom transvaginal, a gente olha principalmente isso. Ovários, as trompas, o útero, né, o colo do útero, o canal vaginal. Então, se a gente quer pesquisar uma outra coisa, a gente tem que pedir outro exame, né? Então, hoje a gente tem, não sei se você chegou a fazer, a gente tem um mapeamento endometrial, né, que são exames de ultrassom, faz o ultrassom das vias urinárias, é um exame mais completo, vê a cavidade abdominal. Para intestino também tem a ressonância hoje, né, para ver as questões que acomodam a endometriose mais no intestino. Tem a ressonância, até pra gente ver o assoalho pélvico, que é uma coisa complicada, porque ali, gente, tem fezes, tem gases, tem vários órgãos sobrepostos, tem o osso, né, da coluna, o quadril. Então, são exames que a gente tem que buscar, né? O ultrassom normal, eu acho que essa é uma das mensagens mais importantes que a gente precisa deixar, né? Sim. Não sossegue se falarem, ó, você tem toda essa dor que você identificou com a Ana, mas tem ultrassom normal, saiba que tem outros exames que você tem que fazer para descartar a endometriose, tá? E como é que você achou, Ana? Como é que foi descoberto para você a endometriose? E daí você sofrendo, ultrassom normal. Não, e eu sempre falo, né? Até uma coisa que eu sempre falo no meu Instagram é isso. Duas coisas que não são normais, que você tem que procurar ajuda, mesmo que fale não é normal. É uma dor intensa, incapacitante. Exato. Porque, assim, a menstruação vai trazer uma dor, uma cólica, né? Para alguns desconforto, para outros uma dor. Né? Porque ele vai ter que expulsar aquele endométrio, né, do útero. Então, ele, né, vai trazer um desconforto. Mas não uma dor incapacitante. Eu falo que sempre, dor incapacitante ou febre são coisas que o teu corpo tá sinalizando que precisa de ajuda, que tem alguma coisa errada. Tá com a bandeirinha lá. Escuta aqui. Porque a questão eu já sou esterectomizada, eu tinha mioma grande, mas a questão da questão de dor é assim, né? Eu tô com uma dor, mas você vai lá, toma um remédio, dali 2 horas passa, você vai trabalhar. Vai treinar, né? É uma dor bem diferente da dor de endometriose, né? E às vezes, gente, não é uma dor que você pensa que tá aqui na barriga, né? Eu tive uma paciente que eu estava até contando para a Ana, ela tinha um foquinho aqui no diafragma. Então, toda vez que ela menstrua, essa era mais louca ainda, né, coitada? Eu chamava ela de mais louca. Que eu tô para menstruar, eu tenho dor no ombro, porque ela tinha o foquinho aqui que irritava o diafragma e fazia uma dor referida para ombro.
Então, você imagina quantas vezes o médico não olhou para ela, tipo, querida, Você acho tá que teu ficando tratamento é louca. outro. Não, Então, mas essas dores em outros locais, dor aqui na parede abdominal, né? Porque às Uhum. vezes por trás da parede da barriga dentro grudam os foquinhos. Uhum. E essa dor, essa característica que você falou, é que é realmente uma coisa que tem que chamar atenção, que é incapacitante. Uhum. Né? Que não é frescura da mulher, ela está realmente incapacitada de ir trabalhar. Uhum. Né? E daí, como é que você fez? Como é que você foi parar na questão de realmente chegar num diagnóstico de endometriose? Então, daí foi quando eu comecei a fazer a investigação para gravidez. Aí, não consegui engravidar, tava tudo certo com meus exames. Daí o médico falou, vamos tentar fazer um exame para ver se não tem septo nas trompas, alguma coisa que está impedindo, né? Foi quando eu fui fazer o exame e o médico, quando ele subiu o catéter, ele achou que ele tinha perfurado meu intestino. Né? Ele fez um fundo falso, ele fez um fundo falso e achou que tinha perfurado o intestino. Daí, o meu marido, na época, estava aguardando, né, no estar médico ali. Ele foi falar, ele falou, a gente vai ter que fazer uma laparoscopia exploratória. Para ver, né, se não foi. Então, vamos fazer. Laparoscopia, gente, é quando você faz um buraquinho ali no umbigo, coloca uma câmera, às vezes coloca uma pincinha ou outra, e você olha dentro da barriga para ver o que aconteceu, porque o médico ele achou que perfurou o intestino dela. Então, eles vão e olham, né, dentro da barriga, só para ver o que tem. Você dá uma bombeada lá dentro, não é cirurgia, não vai fazer nada, é só olhar. Aí, só que nessa de olhar... Achou o que ninguém imaginava, né? Você vê que é a males que vem pro bem, né? É o que eu sempre falo. Se não fosse, né? É o que eu sempre falo, que eu ainda brinco, né? Eu acho que era a mão de Deus puxando o catéter e falando assim, abram para ver que vai ter alguma coisa. E foi, daí eles já fizeram a cirurgia no mesmo ato. Do médico. Chegando, olhando lá um monte de foco de endometriose, as coisas tomadinhas, né? Um foquinho lá, foquinho lá. E daí, no mesmo ato ali, né, foi feita a cirurgia. E foi muito engraçado. Eles já tiraram os focos, já limparam tudo. Aí, e não estava perfurado o intestino? Não estava nada, foi só uma sensação. Foi só, como ele fez um fundo falso, ele achou que talvez pudesse, né, ter acontecido. Mas não estava, não aconteceu nada. E eu sempre, né, sempre a gente escuta aquelas reportagens, né? Ai, tem isso, esses sintomas, eu tinha todos. Eu chegava pro médico, eu tenho certeza que eu tenho endometriose. Você chegou a falar isso pro médico? Várias vezes. O meu PCR era, tipo, muito lá em cima, então eu sabia que eu tinha alguma coisa. Tem o CA-125 também, às vezes, né? Era muito alterado, sempre foi. E nunca, né, pensaram nisso, mas enfim... e eu levava sempre... eu levava artigo científico, assim. O médico acho que odiava, assim, quando eu chegava lá. Não, olha... Doutor, a moça do artigo científico tá na porta hoje aí. Não fala que eu vou atrasar 3 horas. Eu chegava, gente, porque assim, eu tinha certeza que eu tinha. Tinha certeza. E quando eu acordei da anestesia, eu não tinha ainda bem acordado, eu lembro até hoje. Porque eu só ia fazer o exame. Então, eu olhei no relógio, tipo, tinha entrado umas 8 horas, já era, tipo, umas 15 horas, assim. Eu falei, credo, tudo isso? Daí, meu marido estava sentado do lado, assim, daí eu passei a mão na barriga, eu falei, nossa, credo, que tava já com os esparadrapos, né? Daí, ele falou assim, a hora que você acordar da anestesia, eu te conto. Mas por quê, né? Eu acordei na hora da anestesia. Tô acordada. Ele falou, então, lembra que você achava que você tinha endometriose? Foi confirmado. Eu imagino o alívio que não dá nessa hora, né? Deu um alívio, mas ao mesmo tempo me deu uma raiva muito grande. Falava assim, gente, quanto tempo! 20 anos. Que eu já sabia que eu tinha. Eu já sabia. Porque assim, eu acordava de madrugada, eu não conseguia mais dormir de dor. Então, o que eu fazia? O Google, né, é ótimo nessas horas. Eu ia lá e procurava. Eu não fazia isso só em reportagens, em coisas. Eu lia artigo científico. Então, assim, eu sempre pesquisei porque eu tinha certeza que eu tinha isso. Certeza. Você veja, essa é uma questão que você teve a oportunidade, né? Você tem o conhecimento, teve acesso à informação, conseguiu buscar, né? Muitas meninas não conseguem e realmente passam uma vida inteira e vai esperar lá na boa fé de na menopausa diminuir, que nem sempre tem uma diminuição muito importante, às vezes pode continuar com sintomatologia, às vezes diminui um pouco, mas enfim, continua com sintoma e continua sofrendo, né?
Acho que deve ter sido um alívio para você, né? Porque a gente ser escutado, a gente ser amparado, a gente ser acomodado, ser confortado e ver, ou às vezes fazer uma investigação profunda mesmo, falar, olha, realmente não tem nada nisso, vamos fazer outra coisa. Porque eu acho que o mais duro que tem, né, a gente tentando entender o lado... Eu também sou paciente às vezes, né? É a gente saber o que a gente tem e o que a gente tem que fazer. Né? Você pode entrar no hospital, faz um exame, esse não deu nada. Nós vamos fazer isso aqui, não deu nada. Gente, isso causa um desespero numa pessoa. Sim. E você 20 anos, né? E não é uma coisa que você deixa lá, é uma coisa que vem de vez em quando. Isso é diário, isso que as pessoas não entendem, é diário. Né? Um dia tá um pouquinho melhor, mas não tá aquela coisa 100% livre de sintoma, né? Tem sempre um resíduozinho. Então, eu imagino que isso deve ter sido ali um alívio para você. E realmente é uma questão que, no teu caso, se fizesse um mapeamento endometrial, já tinha visto. Sim. Né? Porque se é uma endometriose superficial, que é aquela que invade menos de 5 milímetros, menos de 5 de expansão, né, lateral, às vezes é muito difícil ver nos exames. Né? Só na laparoscopia, que a laparoscopia é o padrão ouro, né? Sim. Se olhar lá. Agora, quando a pessoa já tem um hiperestrogenismo, já tem outras alterações hormonais, alguns marcadores, tem a questão dessa dor muito ligada com o ciclo, né? Tem essa característica da anemia e essas outras questões, a gente já faz o tratamento da endometriose, né? Então, realmente, você foi por um lado que foi o lado mais difícil, né? Que se não acontece esse incidente na tua vida, era capaz de você estar até hoje sem esse diagnóstico, né? E confunde com muita coisa, você veja. Eu tenho um paciente que vem com síndrome do intestino irritável, com diagnóstico, né? E também tem, às vezes, porque é uma doença que é associada, sabe? Sim, ela tem uma associação grande, as duas. E a pessoa sofrendo horrores também, fazendo tratamento para síndrome do intestino irritável, que também não tem nada a ver com o que você tinha, por exemplo. Você imagina uma menina com endometriose recebendo o tratamento de síndrome do intestino irritável. Também não resolve, né? Então, assim, essas questões pélvicas nas mulheres, agora, é uma coisa que a gente tem que deixar. Tem até um artigo científico muito legal, que eu já publiquei ele no meu Instagram, depois se você quiser eu te passo, que de cada 10 mulheres que têm dor pélvica crônica, isso para cima de 8, 10 anos, 8 delas têm endometriose. Porque isso não é um motivo, isso que você falou, a gente não tem que ter dor. Quando a gente tem dor, alguma coisa está errada, né? Então, você veja quantas sofredoras crônicas a gente tem por aí, né? Sim, sim. E eu digo que não é uma coisa assim, nossa, é uma doença rara. Não é, e depois parece que eu conheci, assim, nesse tempo, depois que eu descobri, muita gente fala assim, nossa, Ana, depois que você fez e conversou comigo, eu fui fazer, eu também tenho endometriose. Sim. E muita gente, assim, próximo a mim, assim, sabe, tendo endometriose realmente, assim. Então, você fala, ó, eu tô lá na gastro, né? Então, eu faço um diagnóstico de 2 a 3 por semana. Porque é uma amostra viciada, claro, né? A pessoa vem com dor pélvica, né? Vem com a dor abdominal. Mas você veja quantas que não foram feitas, né? Não é que a gente é melhor ou pior que o outro, não tem isso. Aqui é o foco, né? Então, o paciente chegou ali, qual é a dor pélvica? São essas. Então, a gente já tá buscando um diferencial naquelas ali, né? Ou então, é intolerância, alergia alimentar intestinal, então é SIBO, é SIFO, endometriose, intestino irritável, doença celíaca. Doença celíaca é outra que também tem gente 20, 30 anos sem diagnóstico. Então, a gente vai nessas, né? Então, a gente acaba já direcionando e acaba fazendo o diagnóstico, graças a Deus, porque é uma questão que a gente fica feliz cada vez que faz um diagnóstico desse, né? Porque realmente as pessoas vêm com um histórico crônico de falta de solução. Bom, e daí, eu só gostaria de comentar que tem, então, gente, ultrassom transvaginal normal não afasta endometriose. Tem o mapeamento endometrial, que são 4 exames de ultrassom, que você faz até um preparinho do intestino, tá? Toma um laxante lá, um enema, não sei o que eles fazem ali no período de preparo. Tem que fazer um enema por baixo também, para limpar essa região, para poder visualizar bem todas essas estruturas que a gente está falando, vias urinárias, toda a parede abdominal, intestino, assoalho pélvico. E tem também a laparoscopia, né? Então, a laparoscopia são para aqueles casos em que a gente vê as alterações. É um caso que ficou em cima do muro, né? Será que é? Não é? Né? Não é? O paciente está sofrendo, vai para a laparoscopia para a gente fazer o diagnóstico. Porque o mapeamento já traz bastante diagnóstico para a gente. Hoje é um exame que ajuda muito. Então, o ultrassom está normal, faz o mapeamento, já diagnosticaram os espessamentos, os foquinhos. E daí a gente já começa com o tratamento, que daí é isso que a Ana vai contar para nós, como é que ela começou o tratamento dela. Então, daí depois, né, que eu fiz a cirurgia, foi retirado todos os focos de endometriose. E você só fez essa, daí resolveu? Só essa cirurgia já? Só. Não tirou nada? Ovário, não tirou intestino, nada? Não. Tá. Não. Tinha muito foco ali, principalmente na bexiga, eu tinha muita dor para urinar realmente, então tinha muitos focos, mas o médico fez uma cirurgia com maestria, assim, foi excelente, tanto que depois... Foram todas essas horas? Tudo lá isso. No centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico. E tanto que depois, um mês depois, estourou meu apêndice, né?
Ai, Daí eu tive que fazer outra cirurgia. Daí já deram outra olhadinha. Daí o médico falou, Boa. não, tá tudo limpo. Eu falei, ai, ótimo. Então, daí depois que eu fiz essa cirurgia, eu acabei assim, falando, tá, e agora? Agora eu fiquei perdida, o que eu tenho que fazer? Amanhã volta a endometriose? O que eu tenho que fazer? Então, eu fiquei perdida. Foi quando eu conheci a doutora Camila, que hoje é minha ginecologista. E indo lá, ela falou, eu não queria voltar ao hormônio. Eu não queria voltar a fazer reposição hormonal, enfim. É que você estava no anticoncepcional via oral, né? Antes da cirurgia, você não queria voltar. Eu não queria voltar, porque eu senti uma diferença muito grande no meu humor, na minha pele, tudo, depois que eu parei o anticoncepcional oral. Então, eu não queria voltar. A doutora Camila falou, ó, vamos fazer toda a parte de alimentação. Daí a gente fez todo um protocolo de alimentação anti-inflamatória, né? Eu fiz um ano e meio aí de acompanhamento. Fomos, assim, acompanhando para ver se não voltava, né? No ano passado, apareceu daí... Você operou em início de 2019. 2018. E daí voltou em 2022. Isso. 4 anos ficou sem. Isso. Aí eu parei, daí, só que assim, super regrada, exercício físico, né? Que também ajuda muito. Sim. A questão da alimentação. E a suplementação, né? Com suplementos naturais, a suplementação de vitamina D, vitamina B12. Então, isso sempre foi uma coisa que eu fiz muito certa. No meio do ano passado, eu fui fazer daí o mapeamento, que daí todo ano eu faço mapeamento. E tinha um foco muito pequeno, muito discreto. Só que eu falei assim, não. Não vou me submeter de novo. Não. A vida tá tão boa, tá tão colorida. Exatamente. Deixa eu aqui. Eu falei pra doutora Camila, falei, doutora, não, vamos dar um jeito. Ela falou, Ana, hoje o tratamento ouro, né, para endometriose é a gestrinona. Gente, isso é bom a gente falar, porque é um hormônio que foi muito malhado aí uns tempos atrás, ainda está sendo, né, a gestrinona. E o que a gente vê é que existem situações estéticas e situações de tratamento. Então, para uma pessoa com a história como a Ana e todos os outros pacientes que a gente vê, a gestrinona é como tirar com a mão, né? A gestrinona, ela é antiestrogênica, então ela diminui essa quantidade de hiperestrogenismo que essas pacientes têm. Então, ela é indicada como padrão ouro nos guidelines, na própria Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Está lá. Padrão tratamento ouro para endometriose, gestrinona, né? Então, esse é um tratamento liberado, autorizado, tudo doado que você quiser, pode ficar tranquila, para a questão de gestrinona, de endometriose, tá? Então, esse é um tratamento que realmente... Conta para nós, Ana, surte efeito ou não? Muito. E assim, quando eu coloquei o chip, né? Muita gente, porque como eu sempre defendi, né? Se der não usar hormônio, vamos pro lado natural, né? Sempre foi assim uma bandeira que eu levantei. Se fosse fazer parto era normal, exatamente, não era cesárea, aquela coisa tudo, né? Mas assim, tá tudo bem se tiver que usar, mas eu não queria naquele momento. Quando eu coloquei a gestrinona, foi todo mundo, nossa, mas se pôr a gestrinona, mas é o chip da beleza. Gente, erroneamente chamada de chip da beleza. Ela foi indicada e tal. Então, muita gente veio me criticar justamente por causa disso. Né? Porque, mas é o chip da beleza, porque eu já vi que não sei quantas pessoas já tiveram problema, que não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, gente, primeiro, ele foi indicado pela doutora Camila. Por uma doença, né? Que eu super confio, que é uma médica de confiança na sociedade paranaense, é uma médica super conhecida. Sim. Outro, a gestrinona é indicado para endometriose. Não foi assim, nossa, eu quero agora ganhar massa. Perder gordura. Não é foi isso. Assim, super indicado. Foi uma decisão minha e da doutora Camila. Desde o começo, todo o tratamento foi uma decisão nossa junta, em conjunto. Sim, sempre tem que ser tomado em parceria, né? Porque a gente está como consultor. A gente está aqui para oferecer possibilidades de tratamento para que vocês se adaptem melhor, né? Às vezes uma opção, como sei lá atrás, anticoncepcional via oral, não estava dando e não ia dar mais. Sim. Não seria mais uma opção para você, né? Então, a gente tem que apresentar outra opção, né? Então, desde o começo, ela já tinha me falado sobre a gestrinona. Quando eu comecei a ir com ela já tinha me falava, doutora... Você que quis dar o tempo. Vamos esperar. E foi indo. Quando apareceu esse foco, falei, não, eu não vou passar por tudo isso de novo. Né? Apesar de ser um foquinho pequeno, um foco que, né,
talvez não progredisse, né? Porque é como como eu disse, a endometriose, ela tem tratamento, né? Ela não tem a cura. Você pode voltar a qualquer momento, pode ficar aquele foco ali, não acontecer nada, mas enfim. Eu falei, não, eu não quero. E foi onde eu coloquei a gestrinona. E a gestrinona, para mim, assim, deu muito certo. Inicialmente, a gente pôs uma dosagem menor. Um teste, né? Um teste. Pra ver. Não segurou a menstruação. Tem escape. Né? A endometriose, ela é danadinha. A segunda vez, ela aumentou um pouquinho. Daí, diminuiu um pouco, mas não segurou. E agora, o último que a gente colocou, uma dosagem um pouquinho, porque daí ela vai dosando, né, aos pouquinhos. Sim, vai adequando, porque é melhor um tiro pequeno e ir ajustando do que um grande depois diminuir, né? Que foi aonde resolveu. Mesmo. Que agora, inclusive, agora dia 14, eu coloco de novo. Você tá com semestral ou anual? É, semestral. Semestral. Eu também prefiro semestral, porque eu acho que a gente vai fazendo ajustes melhor. Exatamente. Né? Às vezes você põe o de um ano, né? Só se tiver muito acertado já, né? Um paciente que você já conhece, minha parte metabólica, hormonal, colocar de um ano só para manutenção, né? Nunca subir ou ajustar ou adequar uma função no anual, né? Sempre em 6, que eles têm oportunidade de reintervir cada vez que o implante vai vencendo, né? E essa questão ali do implante, essa é uma coisa que eu super te entendo, porque hoje a gente está na medicina funcional, na medicina integrativa, então a gente quer menos coisa, né? Mas eu acho importante que tem muita mulher que também fica nessa dúvida que você ficou, eu não queria usar hormônio, né? Porque a gente está falando de pílula anticoncepcional, né? A gente estava falando de pílula em que tinha hormônio de égua prenha no comprimido e que predispunha a gente a câncer de mama, câncer de endométrio, trombose, um monte de outras coisas, né? E você estava fazendo um tratamento para uma doença que é infiltrativa e progressiva. Então, você veja, um implante não segurou, se ajustou, não segurou, ajustou, não segurou. Dava 2 anos, você ia estar de novo, Ana. Porque ela é progressiva mesmo. Sim. E para a gente segurar a endometriose, ela é uma doença inflamatória, né? Então, a gente tem que desinflamar. Mas hoje a gente vive uma vida inflamatória. Sim. A nossa vida hoje é completamente anti-DNA, né? Que por mais que a gente queira, eu vou comer uma carne. Carne tem hormônio. Eu vou comer um matinho, organofosforado. Eu vou comer peixe, metal pesado. Então, tudo isso inflama, né? Então, atividade física intensa inflama. Então, a gente não dormir inflama, a gente estressar inflama. Então, a gente não consegue fechar o equivalente de anti-inflamação numa doença mega inflamatória. Aí a menina vai saindo. Se você vai tomar um vinho, você não pode tomar um vinho. Né? Porque tem algumas situações dentro do nosso estilo de vida que transformam a nossa própria testosterona em estrogênio. Né? Não é o seu caso, mas, por exemplo, quem está com tecido gorduroso a mais, ali a gente tem aromatase, a testosterona que a mulher produz vira estrogênio. Estresse faz a testo virar estrogênio. Quando você está bebendo bebida alcoólica, a tua testo está virando estrogênio. Deficiência de vitamina D, a questão de hiperinsulinemia. Então, você saiu estressada do trabalho, foi jantar, uma massa com um vinho, acabou. Você está mega inflamando. Então, assim, como é que a gente vai levar uma vida real, né? Porque um momento ou outro você está inflamando. E a nossa vida é isso, né? Que nem aquela linha do eletro. A gente não está desinflamada, está morta. Não existe isso. A gente, uma hora ou outra, está inflamando um pouco, só que a gente tem que ter uma compensação. Mas a endometriose, para a gente achar essa compensação no estilo de vida, realmente é complicado. E daí a gente dá a cara a tapa, né? Tipo, será que eu vou querer arriscar de ficar aí? Esse foquinho vai virar um focão, vai virar vários foquinhos. E eu tô de novo naquela situação, né? E com isso, né, a gente como médico pensa o quê? Nessa evolução. Você não teve, né? Mas eu, como estou na questão intestinal, a questão de muita menina tirando pedaço do intestino, outra cirurgia para tirar pedaço do intestino. Você foi uma questão em que vocês, em consultoria, resolveram acompanhar de perto e ver o que ia dar, né? Só que tem muita menina que não é passado para ela que depois de uma cirurgia ou do diagnóstico ou de um tratamento pontual, esse tratamento é para a vida inteira. Né? Eu já atendi menina que falou assim, não, eu fiz um tratamento e curei endometriose. Daí ela vem com dor de novo para mim, achando que é o intestino, porque na cabecinha dela, a endometriose curou. E a endometriose sem bloqueio não tem como. Né? Então, você está bloqueada hoje, você sabe a diferença, né? Que dá uma paz, com tranquilidade. Nossa, é vida. E a vida tá boa hoje, Ana? Treinando, tudo tranquilo. Tudo, e melhorou tudo, né? A gestrinona, é importante falar que ela foi muito diferente do hormônio oral que eu tomava. Assim. Total, isso é legal você falar. Porque assim, eu tinha medo de voltar para o hormônio. Por isso que eu não quis fazer o tratamento hormonal da endometriose quando eu voltei com a doutora Você não Camila. sabia essa ideia da gestrinona? Não sabia. Ela tinha me explicado, falou tudo, mas sabe assim, beleza, é que a gestrinona assim. Ela ficou ligada ruim, né? Com esse negócio de chip da beleza, parece que o pessoal faz sem sentido nenhum. Não é chip da beleza. Gente, será que eu vou fazer um tratamento sério, grave? Eu não sei nem se eu quero esse hormônio. Né? Ela ficou linkada nisso, né? Sim. Infelizmente.
Uhum. Então, eu não queria voltar para tratamento hormonal justamente por causa disso. Nossa, o meu humor... Só que não foi só isso, né? Como você falou, a questão do estrogênio muito alto. Nossa, eu tinha depressão, eu tinha irritabilidade. Então, não foi só a questão do hormônio oral, assim. A gestrinona, nossa... Permitiu você modular o teu comportamental também. Nossa, tranquilamente. E dá dó, né? Porque às vezes o estrogênio é tão alto que a pessoa vem e ela fala pra mim, doutora, olha, eu vou te falar a verdade. Eu sei que eu não tô fazendo certo, mas é que na hora eu não consigo. Eu não queria falar assim com meu marido, eu não queria falar assim com meu filho. Mas estrogênio é uma coisa que causa uma irritabilidade muito grande. Você olha pra mulher, ela já olha pra você, que foi? Você nem falou nada, entendeu? Mas é realmente bem irritativo, né? E a questão, eu acho, da dor. Quando a gente trata pessoas com dor crônica, não endometriose, mas outras, as questões oncológicas, questões articulares, artrose, a pessoa com dor crônica não é uma pessoa que tá na good vibe 100% do tempo, ela tá com uma dor. Sim. Né? E toma remédio, não tem solução, ou daí toma, que nem se você estava na morfina. No final ali era o que daí funcionava. constipa o intestino, daí já não vai no banheiro também, daí já tá com a barriga grande, e daí aquelas coisas que vai pra frente, né? E a questão de... Só pra gente finalizar ali do intestino antes da gente ir pra dieta, que eu acho que é legal, né? A gente saber que também dá pra controlar por isso, e tem que controlar uma parte do tratamento, né? Se você não teve, porque a gente tem muito a questão de SIBO, né? Que é o supercrescimento de bactérias a nível do intestino delgado. Porque quando a gente recebe as meninas ali, esses foquinhos de endometriose em cima do intestino, o teu intestino inflama e ele fica que nem uma jiboia ali, né? Ele não tá com aquela contratilidade certinha, a parede do intestino é fininha. Então, é como se fosse um dedo inflamado ali, tá cheio de líquido, tá cheio de retenção e o movimento do intestino não consegue empurrar as fezes. E daí a menina começa a acumular fezes no intestino, começa a ficar com obstipação, né? E às vezes tem até essa dor para evacuar, tem a dor a pessoa segura, né? E acaba ficando com as fezes no intestino e faz esse super crescimento de bactérias, porque fezes parada com resíduo alimentar, calor, temperatura, tinha que ir no banheiro, não vai, 2, 3 dias, acaba fazendo essa coleção de bactérias a mais, que sobe, vai pro delgado. E ali, quando no intestino delgado chega a tua fibra, que você come, que eu tô vendo que tá magra, linda, então come fibra, gente, come fibra, né? Carboidrato complexo, largou o carboidrato simples, né, Ana? Porque isso inflama. Aí chega o carboidrato complexo ali, e isso é comida de bactéria boa. Né? Porque essas bactérias não são fonte de uma infecção, elas são as tuas mesmo, só que elas estão no lugar errado, na hora errada, né? Então, elas estão ali fazendo uma festa penetra. Eu tô aqui no delgado, chega ali a fibra, elas fermentam essa fibra, geram gases, e é aquela história de você acordar com o teu abdômen retinho. Então, eu fiz um episódio aqui sobre SIBO. E você acorda com o teu abdômen reto, porque você está sem comer. Você começa a comer, você dá comida, dá banquete para essas bactérias, elas geram gases, daí no meio do dia já está grande, final do dia. Eu tenho um paciente que me manda foto. Doutora, meu personal pergunta se eu tô grávida. Porque é uma barriga que começa a aumentar desde a virilha aqui. E daí fica com a barriga enorme. E isso acontece muito nas meninas com endometriose. Você teve em algum período? Tive. Inclusive, eu até falei que eu acho que eu tenho isso. É incrível. Gente, já ganhei uma paciente. Já paciente. Já vou marcar. É bom que daí, quando eu venho aqui, eu sempre tenho um sintoma, já trato com o médico já vai arrumando a agenda. Eu vou lá na consulta com você, depois eu vou com você. Bem isso. E é verdade, isso é bem comum. Então, são diagnósticos que se sobrepõem. E junto com o SIBO, tem também a questão de SIFO, porque a SIBO é uma disbiose bacteriana, e daí o fungo que está sempre ali, né, a tal da Cândida olhando, ela, poxa, é minha hora de aparecer, e daí ela começa, né, opa, vou aqui também, já começa uma candidíase de repetição, já começa uma coisinha assim junto, né? E foi o que aconteceu comigo, eu até trouxe a doutora Renata, que é nutricionista, eu tive que fazer um tratamento com ela, nutricional, porque eu tive cândida, não curava de jeito nenhum. Olha... Não, de jeito nenhum. Olha, ó, Rebeca. Viu só? Só a Rebeca. Intestino, Rebeca fala a verdade. Tudo na vida. Intestino love you. Não, olha. Eu tive que fazer um tratamento, porque eu tava com 6 meses de cândida de repetição, assim. Eu não aguentava. E daí, olha só o que é interessante, né, Ana? Que se você for tratar a cândida, qual que é o tratamento? Antifúngico. Vai tratar uma infecção do trato urinário de repetição, antibiótico. Aí ferrou o intestino fez. Gente, não sei se podia falar isso, ferrou. Enfim... Acho que pode. Pode, né? Podcast pode, não pode pode. fazer consultório. Então, essas questões, você veja, todo mundo tem cândida, né, no intestino. Agora, quando que ela se manifesta clinicamente, são nessas situações que as bactérias boas diminuídas permitem. Então, você teve essa questão da endometriose,
teve a questão de parar a tua SES ali, fazer esse SIBO, e isso favoreceu essa CIFO. A gente consegue trabalhar, né? Se a pessoa é como você, muito regrada, a gente consegue trabalhar com alimentação, mas é um tempo prolongado, né? Então, assim, hoje a gente vê que as pessoas não conseguem levar um plano alimentar adequado por muito tempo. Então, a gente acaba usando citoterápicos, eu não sei se ela usou só alimentação ou se ela usou os fórmulas. Dois, os dois. Aí é legal, porque daí vai um pouco mais rápido, porque senão a pessoa fica mesmo. A gente não consegue nem terminar o tratamento, já vem outra candidíase. E daí é difícil a gente levar isso, porque a tendência do médico é já antibioticar, né? Dá antibiótico aí, dá antifúngico aí. E pra gente do intestino, que é isso que eu falei pra você, a gente quer tratar a causa, né? A gente não quer ficar maquiando o sintoma. Sim. Porque você veja, às vezes você sai de uma endometriose super feliz, né? Tipo, gente, tratei endometriose, graças a Deus fui abençoada, recebi um diagnóstico, falei tanto, viu só, tinha razão. Enfim, daí depois, não, agora tô com um SIBO. Putz, agora a barriga, as pessoas já olham, mas é a cabeça da menina mesmo, saiu de uma, agora tá reclamando de outra coisa, agora é a barriga inchada. Agora é candidíase de repetição. E nesse caso, é do intestino, né? E uma coisa que eu queria falar pra você, que eu não sei se você sabe, que é uma coisa bem nova, em relação à microbiota intestinal, porque a microbiota a gente terminou de estudar agora, né? Veio o projeto Genoma, daí do Genoma saiu o projeto Microbioma, saiu vários outros braços, e ele é de 2006 a 2017. Era para terminar em 2013, mas acho que tinha tanta bactéria na fila que aumentou para 2017. E o que eles viram? Que as bactérias, e isso é uma questão que se veja, se a gente não integra, se a gente não associa as especialidades, porque hoje, cada vez mais, a gente tem que ser visto como um todo, né? Como é que eu vou tratar o eixo intestino-cérebro se a gente não faz uma parceria com um psiquiatra? Né? E essa é a ligação mais poderosa que tem no intestino. Então, como é que eu vou tratar uma rosácea, que é uma doença autoimune, que começa no intestino com aumento na permeabilidade intestinal, fazer um monte de tratamentozinho local, se eu não trato o intestino, são tratamentos parceiros, né? E a endometriose entra também. Eu tenho um grupo de ginecologistas que a gente trata, eles até são ali no Marcelino, a gente tem essa questão de fazer tratamento parceiro, porque às vezes esse escape, às vezes essa falta, que, vamos aumentar a dose. Não, vamos tratar o intestino primeiro, porque tem umas bactérias ali, principalmente em mulher com dieta hiperproteica, que é bem comum, né, Ana? Tô engordando, corta o carbo. O que eu dou? Proteína e mato, saladinha, alface. E o que acontece? Você acabou de tirar o que mantém as bactérias boas, que são as fibras e os carboidratos complexos. Então, você cria bactérias proteolíticas, que comem proteína, porque você está dando só proteína. Né? Se eu der só carboidrato simples, eu vou criar as menininhas lá que gostam de carboidrato. Aquilo ali é que nem um laboratório, nosso intestino, né? Então, só cresce o que você dá comida. Então, estou dando proteína, você cria umas bactérias proteolíticas, o que elas fazem? Existe um mecanismo normal no nosso corpo, que é resto de hormônio que você não usou, toxina, os sais biliares da vesícula, que o fígado produziu, vão ali e dão uma mão dada para esses restinhos de hormônio. E eles vão caminhando junto, vão para o intestino e são eliminados. Então, quando a gente chega ali no intestino e encontra essa microbiota desfavorável, essa microbiota disbiótica, que é por falta de fibra, né, que é a mulherada carbofóbica aí, se tiver uma endometriose, então. Aí o que acontece? Essas bactérias produzem uma enzima que chama beta-glucuronidase. Elas ali cortam a ligação desse resto hormonal com o sal biliar. Então, o sal biliar vai embora e as toxinas, os restos hormonais recirculam. A gente chama de recirculação enterohepática. E isso está no nosso livro de fisiologia. E também a gente nunca trata. Por que não trata? Né? Então, esse é um controle que a gente tem que fazer desse tipo, e daí faz na alimentação inconscientemente. Às vezes algumas pessoas fazem, vamos dar mais fibra porque fibra é natural, mas na verdade a justificativa é essa, para a gente criar essas bactérias que permitem que o estrogênio que você está produzindo ou que o hormônio não fechou, eles sejam eliminados também. Então, essa é uma coisa bem legal de uma parceria que a gente sempre faz para combater tudo isso. Então, veja como é ruim, né, a gente falar, nossa, é uma questão ginecológica. É uma doença sistêmica mesmo, né? Sim, é multidisciplinar, né? Eu sempre falo que a endometriose não é ginecológico só. E não é fácil, né? Não, você tem que ter todo um acompanhamento, e até de psiquiatra mesmo, como eu disse, né? Essa questão da depressão, tudo, é um acompanhamento multidisciplinar. Por essas mudanças de microbiota que tem, a gente tem sinalizações para o cérebro das questões de alteração de humor. Às vezes muita tristeza, às vezes não é nem depressão, mas a questão realmente, ou de ansiedade. Porque isso, eu imagino, eu com uma dor, é o meu dia acabar. Porque a gente queria fazer aquilo. A gente é muito ativa, né? Você também tem esse perfil. Sim. Muito ativa, faz muita coisa, quer trabalhar, professora e tal. E, cara, uma bola de ferro sempre te puxando para baixo. Aquilo ali acaba minando outras oportunidades, né? Eu sempre penso na igualdade profissional, você tá bem para tua família, tá bem para as coisas. Sim.
e não vai. Então, tem vários aspectos que a gente tem que olhar para a endometriose, vários prismas que para ajudar a mulher. Sono também, né? Sono é uma questão que Sim. muda muito. Uhum. E de tratamento, o que que você fez de suplementação? Você fez esse bloqueio hormonal com a gestrinona, com implante, né? Foi ajustando as doses. Daí na dieta você fez atividade física, o que que você englobou, assim, se você lembra de algum suplemento ou se você pode contar? A suplementação eu mando manipular, né? Então a doutora Camila sempre me passa, às vezes altera alguma coisinha ali, né? A cada 6 meses, como eu volto pro implante do chip, Pro né? implante e Ela anual já pro mapeamento? Pro mapeamento, aham. Então ela já verifica tudo certinho ali o que precisa, mas é tudo mandado manipular. Mas é a questão da vitamina D, B12, né? Toda a questão de vitamina, assim. Vitamina D é ótimo, vitamina D é ótimo. E também modula o nosso comportamento, né? A gente tem alguns locais aí que a pessoa não toma sol, não tem vitamina D. Número maior de suicídio, de depressão. Então, a vitamina D é comportamental, também importantíssima, anti-inflamatória. A questão da vitamina B, ômega é muito Ômega, bom, né? A gente tira da dieta as gorduras ruins e acrescenta as gorduras boas. O óleo de abacate, né? O abacate, o próprio abacate, o coco, as questões para virem as gorduras boas. O ômega é muito bom, potente anti-inflamatório. É que a base é a inflamação. Então, tudo que a gente usar para desinflamar, né? Sim. Tirar as carnes, né? Não sei se teve diminuição, carne vermelha, embutidos. Tive. No começo, a gente começou bem devagar, assim, com a doutora Marcele, né? Minha nutricionista. A gente começou diminuindo as coisas. Eu falei que eu nunca deixei de comer nada. Mas eu fui diminuindo. Tirou nos períodos críticos. Então, a carne era uma coisa que eu queria... a carne vermelha era uma coisa que eu queria tirar, mas por coisa minha, assim. Mas não consegui. Eu diminuí ela, né? Mas eu nunca deixei de comer nada. E você conseguiu aumentar as fibras, comentou? Porque a mulherada muito tem medo de carbo, né? Quando a gente fala carbo, a gente tá falando carbo simples, né? Não estamos falando carbo complexo. Você conseguiu encorpar isso na tua dieta? Ou você usou suplementação, fibras ou farinhas? Como é que você colocou as fibras na dieta? Não, a fibra foi uma coisa que eu coloquei. Eu sempre brincava com a Relutou Marcele. um pouquinho ou não? Relutei. E tanto que até hoje, para você ver, eu vou confessar isso. Eu vou te contar também, fala a verdade. Que o Felipe, né, o nosso personal, ele fala assim, Ana, você tem que comer carboidrato. Tem que comer carboidrato, essa é uma briga do Felipe. Daí ele fala, você tem que comer carboidrato. Comeu hoje? Deu, não tinha comido. Porque eu falava assim, gente, mas se eu for de comer o tanto de carboidrato que ele me manda, mas não é o carboidrato simples que a gente está acostumando, que é esse que vai, né? Sim, que vai inflamar. Que vai inflamar. Esse que vai dar ruim, né? Vai dar ruim. Mas assim, ele falava assim, você tem que comer carboidrato. Deu, tá bom. Daí eu chegava, postava 2 ovos. Daí ele... E o carboidrato? Eu falei, não, eu comi aqui uma torradinha. Daí ele, isso é pouco carboidrato, mas era assim, é carboidrato sim, é carboidrato complexo, né, que ele mandava. Então, mas a mulher, acho que ela reluta mesmo pro mulher, quando ela carboidrato. Chega, eu olho para ela assim, a dieta, como é que tá indo? Tá tudo bem? Não, doutora, eu tô fazendo tudo. Depois... Olha, quase todas elas. Doutor, falar uma coisa. Quando eu falei que estava fazendo tudo certinho, eu estava fazendo só uns 80%. Eu falei, tem certeza? Porque quando a pessoa vê aquela quantidade de carboidrato, é que você estava fazendo tanto para recuperação intestinal, acho que ganho de massa também? Ganho de massa também. De massa. Então, ganho de massa, 60% a 70% da dieta é carboidrato. Né? Então, senão você não monta glicogênio, não tem volume, né? Hidratação. Uma molécula de glicogênio puxa 2,4 de água. Então, tem que andar em sintonia, né? E a gente ali boicotando, né? A nossa própria hipertrofia, pensando assim, gente, eu não vou comer. Vou comer pouco, só para ver o que dá. E daí, aumentava ali 1 quilo na balança. Eu me pesava, aumentava 1 quilo na balança. Eu falo, hoje eu não vou comer carboidrato. Eu saía da academia, daí o Felipe cobrava o carboidrato, né? Mas não era um ganho 1 quilo, que seja, menos isso, mas era de massa muscular. Sim. Né? Então... Não, e mulher tem uma neura com peso, né? Sim. Eu quero pesar 50. Eu peso 69. Então, eu já pesei 72, já fiz hipertrofia já cheguei até 74. Então, é massa magra. A gente é muito vinculada no peso, né? Aquele peso Barbie, eu acho. Eu quero ter 50. Né? Daí a gente sempre brinca lá, né? Só se a gente fizer eutanásia e reencarnação. Porque com 50, massa magra, corpo definido, sem gordura, não existe. Né? Então, isso é uma coisa bem, bem interessante. Bom, gente, todos os suplementos, tem bastante suplemento anti-inflamatório, vitamina D, o ômega, algas marinhas, a questão de fruta, verdura, diminuir as carnes, o enlatado, bebida alcoólica, né? Então, são todas essas questões que a gente tem para desinflamar. Tem vários suplementos que a gente usa para desinflamar e são bem legais.
né? Então, a gente faz toda essa questão. Eu, como gastro, né, eu não sou gineco, então a gente faz a questão, às vezes, do diagnóstico. Se às vezes o gineco não quer, a gente faz o tratamento ou a gente encaminha para o gineco, e dependendo do quadro também são questões avançadas, vai precisar de uma cirurgia, de um monitoramento maior. Então a gente tem equipes para fazer isso, que é o ideal, né? Nutricionista pela questão de desinflamar pela via alimentar e o personal para desinflamar pela via de atividade física, né? Que a gente sem atividade física também não é nada. Ana, pra gente ir encerrando, a conversa é boa, né? A gente fica mais 2 horas, né? Porque falar de assunto é interessante, né? Adoro. E uma é coisa vai papo. linkando na outra. Vai linkando na outra. Já derivou, já estamos falando lá de outra coisa. Exatamente. Mas, enfim, que mensagem você gostaria de deixar no sentido de o que isso impactou na tua vida, o que isso representou para você como mulher, e que mensagem que você gostaria de passar para as meninas aí que escutam e como isso é importante, né? A gente ter um diagnóstico certo, um tratamento e ser feliz na vida, né? O que você queria passar? E é bem isso, né? Eu falei ali no meio do podcast, mas é sempre prestar atenção em você, sempre prestar atenção no teu corpo, o que ele está sinalizando para você. Porque a dor não é normal e eu, por muito tempo, né, eu acabei negligenciando essa dor e falando, não, acho que é normal, eu vou viver assim, né? E eu perdi praticamente metade da minha vida sofrendo com isso, né? Hoje eu tenho 38 anos e eu digo que eu passei a viver depois que eu fiz a cirurgia de endometriose, que eu comecei a fazer o tratamento, que eu mudei meus hábitos alimentares, minha questão da atividade física. Então, sempre prestar atenção no que o corpo está pedindo. O corpo vai sinalizar qualquer coisa. Qualquer coisa ele vai sinalizar para você. E foi necessário, todo esse tempo, foi necessário eu parar para falar assim, não, ele está pedindo para eu dar uma sossegada também, porque eu era muito acelerada e era professora, eu tive que parar também, né, de dar aula, assim, porque já meu corpo estava pedindo também. Então, sempre prestar atenção, assim, sabe, no que o corpo está pedindo, no que o corpo está mandando. A dor não é normal, ter dor não é normal. Se você tem dor, você tem que procurar ajuda. E se a primeira pessoa falou, não, é normal, não, vai, procura e fuça e vai no artigo científico, leva o artigo científico. Fala com a Ana, que ela tem um monte de artigo científico, não precisa nem procurar. Só baixa, né, Ana? Não, já tá Ana, lá. Entra lá no Instagram da Ana. Ana, quais artigos científicos? Eu já começo com uma pilha. Aqui, ó. Já manda. E o que eu gostaria de falar da minha parte é isso, porque o paciente vem com a queixa. Ele sempre vem com a queixa, né? Hoje a gente tem muito médico, a gente tem muita opção. Eu acho fantástico quando o paciente procura no Google, que nem você. Porque eu acho que quanto mais a gente entender do contexto que a gente está inserido, qualquer coisa que o médico falar, você tem uma aceitabilidade maior disso, uma compreensão maior do tratamento, e você faz sabendo por quê, né? Então, poxa, eu tenho isso, eu tenho que... Não é assim, ó, toma essa receita. Não, ó, você tem isso, e se a gente não tratar isso, vai para isso, e por isso a gente tem que tratar assim, ou A ou B, outras opções, mas temos que fazer. Então, assim, isso é importante. E o que eu gostaria de falar é que você falou como paciente, tá certo, eu como paciente eu vou atrás até eu falar alguma coisa que alguém me resolva. E eu queria te falar, para médico, que o médico tem que começar a considerar, não são todos, mas realmente considerar aquela queixa do paciente. Porque a gente tem muita coisa como normal nos livros, mas as pessoas são diferentes. Né? Eu vejo muito com a questão de alimento. Então, assim, alimento cai ali bem para 99% das pessoas. Para 1%, aquele alimento não cai bem. E o que eu vou dizer? Não, você é enjoado, esse alimento não cai. Não, gente, a gente tem que respeitar a individualidade. Para aquela pessoa, não vai bem. Assim como fitoterápico, assim como dose de hormônio. Então, se hoje a gente busca por uma medicina individualizada, personalizada, escute a queixa da pessoa, né? E se a pessoa realmente reclama, e você, como tinha vários marcadores, a gente tem que investigar e tem que ir, porque senão vai escapar mesmo. Escapa diagnósticos como esses importante, né? Que realmente impacta muito na qualidade de vida de uma pessoa, né? Ana, muito bom conversar com você. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas informações. E eu acho que é muito legal quando um paciente conta, né? Porque médicos, que as pessoas... ela vai ao médico, vai falar tudo aquilo de novo, parece que está lendo um livro. Não. E eu acho que a experiência que você trouxe, né? A tua busca, a tua dificuldade, a gente pensa, meu Deus, que século que nós estamos, será que isso ainda acontece? Sim, acontece. Acontece. E muito, né? Então, quanto mais informação a gente puder passar, e esse é o meu trabalho também, né? Endometriose é uma condição linkada com o intestino e eu trabalho, mas na verdade o meu doença celíaca, assim, do intestino, que também é outra coisa irritável, que também fica como, né, a mulherada que inventa coisa, ou que não tem, que a gente vem sem valorizar. Então, todas essas questões a gente olhar com muito carinho para que a gente atenda o paciente da melhor forma possível. Eu agradeço muito que essas dicas foram valiosas, acho que bem bacana para quem vai escutar.
E vamos ver se a gente faz um outro para frente. Com certeza, com certeza. Tá Me bom? coloco à disposição e eu que agradeço sempre, Fazemos doutora. uma live. Com certeza. Gente, amigos do intestino, muito obrigada para vocês que ficaram aí até o final. E o nosso próximo podcast, a gente vai falar sobre câncer do intestino, tá? Preta Gil, Emílio, né? Emílio Surita, pessoal aí famoso, vamos aproveitar e o pessoal que está também sinalizando, né? Quando está na mídia, o pessoal também presta mais atenção. De um câncer muito importante, que cada vez atingindo indivíduos mais jovens, né? Antes a faixa etária de procura era 50 anos, a Sociedade de Câncer passou para 45. Né? Tem gente, quando eu fiz ali no 9 de julho, que eu fiz a minha formação de endoscopia lá, tinha gente com 30 anos com câncer de reto. Questão alimentar, estresse, que a gente pode fazer no nosso estilo de vida para também prevenir, tá bom? Conto com vocês lá. Um abraço.